Eu quero que vocês já peguem a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 56. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 56. Vamos rezar juntos? E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois ela voltou para casa. E hoje, agora, neste momento, ela está ajoelhada do lado do seu filho Jesus, intercedendo por nós que estamos aqui, para que, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo, o seu filho, servir o seu filho em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós vamos rezar para o nosso anjo. Para quê? Para nos deixar atentos, para a gente poder escutar. Irmã Zélia me deu uma medalha milagrosa. Ai, Jesus, essas medalhas milagrosas é um sinal da fé do povo, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pessoal, estava vindo para cá hoje e rezando minhas orações, que eu aproveito o avião para rezar, porque senão a gente não dá conta, né? É muitas orações. Se a gente não correr, a gente não dá conta do dia. E eu sempre peço para o Senhor um sinal do que Ele queria que eu fizesse nessa noite aqui. Por onde a gente vai, a gente tem que ser movido pelo Espírito. E aí eu estava sentada no avião, rezando, e aproveito para rezar, para não conversar com ninguém, para não perder tempo. Mas quando a gente já estava descendo o avião, uma mulher que sentou no lugar errado, né? Ela sentou no lugar que não era dela, e aí entrou um rapaz e falou assim: mas esse não é o teu assento. E ela disse:
você quer trocar, mas com aquela vontade de dizer pro moço, não, não troca não. Ela estava no meio, o assento dela era na janela, e o moço falou, não, você pode cair, que eu sento no teu lugar, não tem problema nenhum. E eu percebi que durante a viagem, eu não conversei com ela, mas eu percebi que ela estava muito contente de estar do meu lado, mas ela não me conhece também. Mas daí no final da viagem, quando já estava saindo do avião, ela olhou para mim, antes dela levantar, e ela disse assim, eu quero agradecer a Deus, porque foi maravilhoso sentar do teu lado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como é bom a gente poder estar transmitindo com a nossa presença o amor de Deus. Quando a gente chega num ponto que as palavras são dispensadas, mas a presença, ela diz tudo, ela fala por si própria. Um olhar, um sorriso, um abraço. E aquela mulher teve uma atitude muito bonita. Ela me deu um abraço. Ela quis me dar um abraço. E ela nem importou que o povo estava querendo sair ou não, ela deu um abraço. E eu fiquei pensando dentro de mim, eu que prego tanto, falando sobre o abraço, né? Que uma pessoa, isso eu aprendi no curso de logoterapia, que eu fiz de pós-graduação, que diz que uma pessoa curada, ela dá pelo menos 12 abraços por dia no outro. Quantos abraços você deu hoje? Quantas pessoas você abraçou hoje? Não é? Mas daí, diante desse gesto dela, eu peguei o meu terço, um terço vermelho que eu gosto muito, do Imaculado Coração da Virgem Maria, e eu disse para ela assim, vou te dar o meu terço. E ela olhou para mim e falou assim, e eu vou te dar um presente. E aí ela abriu a bolsa dela, e sem ela saber da minha tamanha devoção com Nossa Senhora de Salete, ela me deu um CD de Nossa Senhora de Salete. E aí ela pegou o terço dela e me deu de presente. E aí ela falou assim, ele está velhinho porque eu uso muito, eu rezo muito com ele. Então eu já entendi que Nossa Senhora, ela já queria que eu falasse dela nessa noite, não era outra coisa. E aí eu cheguei lá no hotel, e agora às 6 horas liguei a TV de vida para rezar o terço junto, enquanto eu passava minha roupa. E aí teve uma mulher de São José do Rio Preto que começou a rezar as Ave Maria, que cada hora tinha uma pessoa rezando, até ela rezou 3 Ave Maria, saiu, não sei o que aconteceu, que a ligação dela não foi em frente. Mas é como se Deus, eu sou muito atenta aos pequenos sinais, é como se Deus dissesse, eu quero que você fale das Ave Maria em São José do Rio Preto, para quem vai estar lá à noite. E o padre hoje encerrou a homilia dele com Nossa Senhora. Eu sou muito atenta a todos os sinais. Então foram 3 sinais visíveis que nesta noite a gente tem que falar de Nossa Senhora. E eu quero falar hoje para vocês de uma menina que se chama Nadinha, a pequena árabe. Quem conhece a história de Nadinha? Vou contar para vocês. Vou contar porque ela me ajuda muito a rezar para as mulheres que querem engravidar. Nadinha já diz tudo. A santa que descobriu que ela era nada diante de Deus. Esta menina, a história dela é muito forte, porque a mãe dela e o pai fizeram uma caminhada de quase 300 quilômetros a pé, para chegar na igreja da Natividade, para chegar na gruta de Nossa Senhora do Leite. Quem conhece a gruta de Nossa Senhora do Leite aqui? É uma gruta pequena. Eu sempre, quando eu vou para Israel, eu vou até a gruta de Nossa Senhora do Leite, porque
Porque na gruta de Nossa Senhora do Leite, eu sempre trago o pó de Nossa Senhora do Leite. Até eu tenho muitos testemunhos de mulheres que ficaram grávidas tomando a água desse pó. Não só mulheres que ficaram grávidas, mas também pessoas que foram curadas do câncer tomando a água desse pó. Conta a tradição que Nossa Senhora, quando ela foi fugir, junto com José e o menino Jesus para o Egito, ela parou nesta gruta para amamentar Jesus. E conta que uma gota, a gruta era muito escura, e uma gota do leite dela caiu no chão. E quando aquele leite caiu no chão, aquela gruta ficou branca. E é assim até hoje. E dentro daquela gruta hoje tem uma casa de adoração de irmãs 24 horas. É um pouco do céu entrar dentro daquela gruta. E toda vez que eu vou para lá, eu tenho que trazer o pó, porque daí eles vendem o pozinho de Nossa Senhora da Gruta do Leite. E olha que eu sou testemunha viva de mulheres que não conseguem amamentar. É tomar a água desse pó, elas começam a ter leite que não para mais. É um milagre o pó da gruta de Nossa Senhora do Leite. Então, a mãe de Nadinha, ela pediu para Nossa Senhora que ela queria ficar grávida. E grávida de uma menina, para o pordome de Maria. Por isso que ela é chamada Irmã Maria de Jesus Crucificado. Bem, esta menina, Nadinha, ela veio ao mundo. Ela chegou e não deu muito tempo, ainda criança, os pais morreram, o pai e a mãe. Então ela tem que ser criada pelos parentes. E ela era muito bonita, e todos queriam casar com ela, mas ela se consagrou a Deus. Nadinha nasceu com o braço dela marcado com a cruz, com o sinal da cruz. Então, por isso que ela é chamada Irmã Maria de Jesus Crucificado. Ela tinha sonhos proféticos. Ela sonhou com o nome do benfeitor, o endereço, que iria doar o dinheiro para construir o convento delas. Olha que sonho, gente. Será que nós temos um sonho assim? De sonhar com tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer? Por que a gente não sonha mais? O sonho, ele fala com a gente, é Deus falando. Mas eu não posso também dormir de qualquer jeito. Eu vou conseguir escutar Deus falando comigo no meu sonho se eu rezar. Mas pode ver que se você parar uma semana num mosteiro para fazer um retiro de silêncio e muita oração, renúncia de celular, você vai ter muitos sonhos proféticos. Porque a gente se enche de Deus e Ele continua falando enquanto a gente dorme. Ela também teve um outro sonho. Ela sonhou, quem já foi em Israel? Quem que já foi em Israel? Muita gente não foi. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: por que você não foi em Israel ainda? Eu sabia disso. Todo mundo fala a mesma coisa, né? Ah, não tem dinheiro. Meus amados, quem diz que precisa ter dinheiro para ir para Israel? Precisa ter fé. Olha para o teu irmão e diga: precisa ter fé. Se você tem fé, Deus proverá a tua viagem para Israel. Você crê nisso? Agora eu vou contar para vocês. Muitos já escutaram. Vou contar, porque sempre tem alguém que não escutou esse meu testemunho. Quando eu pedi para Jesus para ir para Israel, eu pedi diante do sacrário, em silêncio. Não contei para ninguém. Só disse para quem podia saber e me ajudar. Eu disse: Jesus,
Eu quero ir para Israel, o único sonho que eu tenho na minha vida, ir para Israel. Imagina, uma universitária, fazia farmácia bioquímica em Maringá. Você sabe que o universitário não tem dinheiro para nada, né? Só para pagar as contas do mês, ainda muito, porque eu nunca fui de uma família rica. Meus pais, graças a Deus, sempre foram muito pobres, mas ricos de Deus. E esta é a diferença. Então a minha responsabilidade de economizar era maior ainda. Então eu disse para o Senhor é o único que pode me pagar uma passagem para Israel. Eu só quero isso, Jesus. Você faz para o Senhor. E aí, então o que eu fiz? Dizendo isso para Jesus, eu não perdi tempo. Comecei o meu rosário diário. Foi 1 ano de rosário, 12 meses, rezando todo dia e falando: ó Mãe Santíssima, não deixa o teu filho esquecer do meu pedido, porque eu fiz um pedido para ele. A senhora que é advogada da minha vida, a senhora também que fica com o dinheiro, dá um jeito de me dar esta viagem para Israel. Eu converso com Deus assim, naturalmente. Nossa Senhora, a gente não precisa ter cerimônia diante daqueles que a gente é íntimo. E aí, final do ano, depois de 1 ano rezando, às vezes a gente reza uma oração, Deus não deu, a gente desiste. Meus amados, toda a minha persistência em fazer vocês rezarem é porque eu experimento da força dela em primeiro lugar. E eu sei que quando uma pessoa reza de verdade, ela move o céu em favor da tua pessoa. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório disse: quem reza se salva, quem não reza se perde. Quem reza está sempre animado, está sempre cheio de esperança, mesmo quando ninguém enxerga nada. E por isso que nós precisamos aprender a guardar em sigilo aquilo que nós desejamos. Fale para a pessoa certa e na hora certa. Eu disse para quem podia resolver o meu problema. Então, era um sonho que eu tinha. Será que você tem esse sonho de ir para Israel? Meus amados, se tem uma coisa que eu falo para Deus todo dia, é que todos, o máximo de pessoa que puder ir para a Terra Santa, vá. Depois que você pisa na Terra Santa, você nunca mais é o mesmo. A tua intimidade com a palavra de Deus, ela muda completamente. Você se torna um homem da palavra, a mulher da palavra. Então, quando eu falei isso para o Senhor, eu disse para Ele: Jesus, tudo que eu mais anseio é ir para a Terra Santa. Coloquei isso acima de qualquer outro sonho da terra. E aí no final daquele ano, a minha madrinha chegou para mim e ela disse assim: olha, eu estou indo para a Terra Santa. Eu falei: nossa, que coisa maravilhosa. Aí ela disse assim: ia eu e minha irmã. Só que a minha irmã tem pavor de avião, eu também tenho. Então, ela não vai mais. E aí eu pensei em dar essa passagem para você. Eu olhei para ela e falei assim: você está falando a verdade? Ela disse assim: sim, eu vou te dar essa passagem para Israel. Aí eu disse para ela assim: eu não tenho nenhum medo de avião. Nunca tinha andado de avião na vida, gente. Nunca. Eu disse para ela: não tenho nenhum medo de avião. Você vai se sentir muito segura do meu lado. Sabe, quando a gente tem dentro da gente uma determinação, nada para a gente de sonhar grande. E eu pedi uma viagem para Israel. Deus, que é bondoso, generoso, amoroso, me deu
a graça de ir para Israel, me deu a graça de ir para Portugal, me deu a graça de ir para Espanha, me deu a graça de ir para Itália, tudo numa viagem só. Conclusão, fiquei quase 30 dias viajando, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Se o ser humano soubesse que Deus, Ele tem prazer em te dar uma viagem para Israel, mas o que a gente fala? A gente tem medo de andar de avião, a gente diz que nunca vai andar no avião, nunca vai entrar dentro do avião, e a gente ainda diz isso que todo mundo acabou de dizer: não tenho dinheiro. Eu fui para Israel a minha primeira vez sem um centavo. Gente, lá tudo em dólar, em euro. Eu não tinha um centavo. Eu viajei a minha viagem inteira. Cada hora eu ganhava dinheiro que eu não sei de onde, de alguém. Eu só sei que eu voltei cheia de presente, porque eu gosto de dar presente, com a mala cheia de terço. Tudo que eu vi em Israel, que eu tinha vontade de comprar, Deus me dava dinheiro para comprar. Mas eu não pedi para ninguém. Eu aprendi a pedir para quem podia me dar. E você? Será que você deseja ardentemente ir para Israel, para os santuários marianos? Ah, irmã, mas não tem tamanha fé assim. A fé é gerada pela fidelidade da oração. Quando a gente reza e a gente aprende a deixar nas mãos de Deus, Ele faz um milagre. Esta mãe de Nadinha pediu a graça de ficar grávida de uma menina. Então, ela tem mais um sonho. Ela vê o lugar, no sonho dela, o lugar que Jesus apareceu para os discípulos em Emaús. Então ela sai com as irmãs dela, andando em Israel. Quando ela chega naquele lugar, ela diz: quando vocês forem em Israel, que eu já estou proclamando, vocês vão, em nome de Jesus. Quando vocês forem em Israel, vocês vão encontrar na entrada lá do território onde Jesus apareceu, lá em Emaús, para os discípulos, vocês vão encontrar um quadro que fala da irmã Maria de Jesus crucificado. Porque ela que teve a graça de ver em sonho o lugar que Jesus apareceu de fato para os discípulos de Emaús. Então, a irmã Maria de Jesus crucificado, ela ficou, gente, ela ficou degolada, porque ela não quis casar com esse rapaz. Então ele trancou ela num porão escuro e cortou o pescoço dela. Só que ela não morreu. Quem tem Nossa Senhora, eu quero dizer para você, ela é linda, olha. Quem tem Nossa Senhora, menina bonita é esta. Quem tem Nossa Senhora, eu vou dizer para você, não precisa ter medo do inimigo. O que aconteceu? Quando eles pensavam que ela já estava morta, Nossa Senhora entrou dentro daquele lugar escuro e ficou com ela. No pescoço dela só ficou uma cicatriz do grande milagre que Deus fez pelas mãos da Virgem Maria. Esta menina teve luta com um demônio fortíssima, mas ela não se deixou vencer por nenhuma armadilha do demônio. Irmã Maria de Jesus crucificado, uma irmã que era íntima de Nossa Senhora, era íntima de Jesus. E quem vai para Belém, vai na casa dela lá em Belém, casa das Carmelitas. Ela é uma irmã carmelita. E eu tive a graça, quando eu cheguei lá, naquele lugar tão lindo, lá está também toda a parte do antebraço dela, que foi formado a cruz no braço dela,
Por isso que ela reconheceu diante de Deus que ela era nada, por isso que ela é chamada Nadinha. Ela era nada. E eu, dentro daquele Carmelo, eu tive a graça de conhecer a madre delas. E a madre, eu falo que isso é coisa de Nossa Senhora, foi lá, ela teve os estigmas. Irmã Maria de Jesus crucificado teve os estigmas. Então a madre pegou e sentiu vontade de me dar uma relíquia, que é o sangue do estigma dela. Eu ganhei da mão da madre dentro do convento dela. Vocês imaginam a minha alegria. Hoje ela e tantos outros santos estão aqui comigo através das relíquias. Eu tenho certeza, muitos lugares que eu entrei com a relíquia da irmã Maria de Jesus crucificado, várias pessoas sentiram o cheiro de rosa que exalava naquele lugar. Muitas mulheres que não podiam engravidar, ao colocar a relíquia da irmã Maria de Jesus crucificado, estas mulheres ficaram grávidas, porque ela também é um fruto de um desejo da mãe dela, que ela viesse ao mundo. Por isso, esta palavra de hoje, magnífica, é um canto de Maria. É um canto que nós que estamos aqui hoje precisamos exercitar muito, a cantar o Magnífica várias vezes ao dia. O demônio, ele tem ódio de pessoas próximas de Nossa Senhora, de pessoas que proclamam Magnífica, de pessoas que rezam as Ave Maria, de pessoas que veneram a imagem de Nossa Senhora. O demônio odeia pessoas que hoje carregam a palavra de Deus. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo, parece que é difícil carregar a Bíblia, né? O inimigo tem conseguido tirar a Bíblia da mão de muitas pessoas para trocar pelo celular, para enganar a gente. Põe o aplicativo da Bíblia dentro do celular. Meus amados, é a armadilha do demônio. Muita gente está adoecendo. Por quê? Porque a gente passa mais tempo segurando o celular do que segurando a palavra de Deus, do que segurando o Santo Terço. E por isso a gente não consegue encontrar resposta daquilo que a gente faz na vida. A gente passa o tempo inteiro confuso, triste, sem rumo, desanimado, porque falta a palavra de Deus, falta a força do eterno dentro do nosso ser. E o que é rezar o rosário? É isso. Quando eu rezo, eu estou colocando, vou conseguir tirar daqui porque enrolou, mas quando eu rezo o rosário, eu estou colocando dentro da minha alma a palavra do Evangelho. Cada Ave Maria que eu rezo, acende dentro de mim um fogo que queima minha alma, como a alma dos santos. E eu vou me tornando uma pessoa mais mística e profunda do amor de Deus. E quando alguém tenta me desanimar, não consegue. As Ave Maria, elas é como um fósforo, que quando eu risco, acende o fogo. Cada Ave Maria que eu rezo, eu vou fazendo a experiência profunda deste amor de Deus, deste amor que não se cansa de me amar. E aí, o que vai acontecendo? Eu vou rezando junto com Nossa Senhora, eu vou proclamando a palavra do Evangelho pela força da Ave Maria. E sabe o que nasce em nós? Magnífica. Nasce o sorriso de Nossa Senhora. Uma pessoa que reza o rosário todo dia, ela reza
com a Virgem Maria, ela coloca em ordem a sua vida espiritual, sua vida financeira. O demônio, sabendo disso, você acha que ele quer que você reze? Você acha que o demônio quer que você carregue o terço na tua mão? Não, meus amados. O inimigo é esperto. Ele odeia ouvir a oração que deu origem à nossa salvação. Ele odeia ouvir as Ave Maria. Quando você reza em voz alta, andando dentro da tua casa, você está como junto com a Virgem Maria, limpando, como se ela tivesse com a vassoura na mão, limpando toda a sujeira daquele lugar. Tem um livro muito simples, Segredo do Rosário. Este livro deveria ser nosso livro de cabeceira de cama. A gente precisa entender que o rosário, ele tem poder para nos preparar para a mesa do altar, para a missa. O rosário, eu sempre vejo, ele faz uma limpeza na nossa mente, no nosso emocional. Ele nos traz um verdadeiro equilíbrio das coisas. Até mesmo a minha oração, ela se torna uma oração cheia de sabedoria, cheia de entendimento. E eu não rezo qualquer coisa, eu rezo com a autoridade do Espírito Santo. E por isso, quem reza o rosário todo dia, meus amados, se torna um homem e uma mulher mística da fé. Quando São Luís Maria Montfort escreveu esse livro, neste livro ele vai explicando coisa por coisa o que significa Ave Maria. Ele vai colocando o quanto que o demônio odeia o rosário. Está nesse livro. O quanto que o demônio não suporta pessoas que tem Nossa Senhora à frente daquilo que você faz. E é um livro simples, mas tão poderoso, porque ele tem uma força de entronizar este mistério do amor de Deus. E eu tenho outro livro. Esse é um livro do Rosário da Imaculée. Mas eu quero pedir para vocês lerem um livro dela mesma, que se chama Sobrevivi para poder contar. Um livro da Imaculée. E quem é Imaculée? Imaculée é esta mulher íntima do rosário. E quando ela escreve este livro, eu louvo muito a Deus, porque ao ler esta história de Imaculée, eu fico tão feliz de saber que no meio de nós, ela mora hoje nos Estados Unidos, mas ela tem feito um trabalho maravilhoso, porque ela é sobrevivente do maior genocídio que teve na África, onde morreram quase 2 milhões de pessoas, esfaqueado, foram destruídos por aquele povo que tinha ódio no coração. E a família de Imaculée foram todos mortos, com exceção de um irmão, porque não estava na África. Imaculée tinha tudo para se tornar uma menina revoltada com a vida, decepcionada com Deus. Gente, vocês acham que é fácil? Sem saber que a tua família inteira morreu esfaqueada, cortada. Um irmão dela que ia ser sacerdote foi totalmente degolado, destruído. Imaculée, ela se agarrou a uma arma que se chama rosário. Ela venceu, ela superou as noites escuras da vida dela pela força do Santo Rosário. Imaculée conta que ela rezava tanto rosário que o Espírito Santo deu a ela a graça de desenvolver a linguagem tão difícil para quem não tem aula, é de falar inglês. E por isso hoje ela mora na América, faz um trabalho maravilhoso. Imaculée diz para nós, depois de ficar tantos meses trancada num banheiro com 7 mulheres, para não ser morta,
No dia que ela decide sair daquele banheiro, porque não tinha como ficar mais lá, tanto tempo sem comer, sem dormir, de pé, dentro daquele espaço pequeno do banheiro. E Macaulay conta que ela passava no meio do povo, todos com arma na mão para matar, e ela passava com o santo terço dela rezando junto com 7 mulheres, e aqueles bandidos ficavam parados como múmias, não conseguia fazer nada contra a vida de Macaulay. Ela se libertou, ela e 7 mulheres, só carregando o rosário, só proclamando a palavra do Evangelho, das Ave Maria. E por isso, meus amados, quem não reza o rosário todo dia, está perdendo muito tempo da vida. A gente gasta tempo, desperdiça tempo, com tanta coisa que não presta, principalmente com esta força de WhatsApp. Principalmente, o Espírito Santo precisa acender em nós nesta noite a graça da intimidade com a palavra de Deus. Que mês que nós estamos vivendo? Mês da palavra. Aonde está a tua Bíblia? Como que um soldado vai para a guerra sem a arma na mão? Diga para o teu irmão, como você saiu para guerrear sem a arma? A Bíblia é a arma. E mês de setembro é o mês de você dar a Bíblia para alguém. É um mês de você também ensinar alguém a ler a palavra de Deus. Nós precisamos levantar um povo da palavra. Hoje eu trouxe para vocês, não trouxe muito por causa do avião, né? Não tem como carregar muita coisa. Esses kits. A gente montou para esse mês de setembro um estudo da palavra. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Levante a mão. Olha quantos. Vocês estão vendo como a gente conhece pouco o nosso Deus? Então está a tua oportunidade. Você que não leu a Bíblia, você vai escolher se você vai fazer teu estudo bíblico em 90 dias, se você quer ler a Bíblia inteira em 90 dias, ou 180, ou 360 dias. Você vai escolher. Que bom seria se você montasse um grupo no WhatsApp para fazer esse estudo, para mandar para o outro um recado de Deus. Assim como eu conheço tantas pessoas que montaram um grupo no WhatsApp para rezar o meu planejamento espiritual. Nós temos um grupo de pessoas que está crescendo cada dia mais. Pessoas de outros países estão se aderindo a este grupo do WhatsApp para rezar o planejamento da irmã Zélia. Que bom seria se a gente fizesse grupo no WhatsApp para poder estreitar laços de amizade com Deus, para um ajudar o outro. Olha, você que esqueceu hoje de rezar, estou te lembrando, ainda dá tempo, falta meia hora para meia-noite. Nós precisamos acender dentro do nosso ser a esperteza do Espírito Santo, a sabedoria de Deus. Uma pessoa que reza, uma pessoa que investe tempo na oração, é uma pessoa que verdadeiramente antecipa o céu para dentro de você, para dentro da sua casa. Precisamos aprender a aproveitar tempo. E de que forma? A gente diz que não tem tempo de rezar um rosário, né? Mas entra no teu carro já rezando. Talvez se você rezou 10 Ave Maria até o teu trabalho, já é menos 10 Ave Maria. Se você aproveitou o horário do teu almoço para rezar um terço, já é menos um terço. Deus vê o esforço e a luta do cristão
para poder adquirir a verdadeira intimidade e santidade. Vocês pensam que é fácil a gente rezar todo dia o rosário, ir à missa? Não, é um exercício diário e constante. Mas sabe que o maior prazer da minha vida é quando eu chego no final do meu dia. Eu nunca deixo para rezar meu rosário de noite. Eu começo o meu dia já com ele. Por isso que eu consigo fazer tanta coisa durante o dia. Porque a própria Virgem Maria vai passando à frente do que eu tenho que fazer. A própria Nossa Senhora, ela vai tirando. Quando eu entrego o meu dia nas mãos dela, ela vai tirando todo empecilho do meu caminho. E por isso, quando eu rezo junto com Nossa Senhora, eu experimento verdadeiramente o aproveitamento do meu tempo no percurso do dia. E eu sei discernir o que vai me roubar de perto de Deus. E eu sei ler o que está por trás da fala de alguém. Principalmente quando uma pessoa chega para falar coisas que não tem nada a ver, para edificar o meu coração. Então eu já percebo que eu preciso fugir de meios que roubam o meu tempo, roubam a minha alegria e roubam a minha fé. Eu não posso perder tempo com coisas inúteis. Não. Eu sempre peço para Nossa Senhora: Mãe, me ajuda a administrar o meu tempo tão bem como a Senhora administrava. E é prazeroso poder ir dormir e saber que você rezou o teu rosário e você foi à missa. Para mim é duas coisas que me traz prazer na minha alma. Porque a minha alma nasceu para cantar Magnífica. E quanto mais Ave Maria eu rezar, mais Magnífica eu vou cantar, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser. Deus não te fez para viver essa tristeza, essa angústia. Deus te fez para ser um homem livre, desprovido de tudo aquilo que traz amargura para o teu coração. Mas irmã, então por que eu estou com esta depressão? A depressão é uma doença. Eu digo para você que Deus é tão bom. Quando eu encontro uma pessoa com depressão, eu sempre digo para ela: tem uma química mais poderosa do que a química do remédio. Porque foi isso que Deus me disse quando Ele me chamou para ser religiosa. Que Ele queria que eu levasse essa composição desta química para as pessoas. Muito mais do que compor um remédio para curar o corpo. Existe um remédio que cura o corpo, a alma, o psicológico e te liberta, que se chama Eucaristia. E Eucaristia é um remédio por excelência, que exorciza da nossa mente os pensamentos negativos. Se você vai ao médico e toma teu remédio, junto com esse remédio que se chama Eucaristia, não tem como você não experimentar o poder e a libertação da tua doença. Mas o que acontece conosco? A gente sabe que a gente já está meio triste, depressivo. O demônio então faz de tudo para a gente não ir à missa. O demônio usa de outra tática: não beber água. O demônio usa de outra armadilha: não tomar banho. Porque o demônio, ele quer que você morra mesmo, de tristeza. E a própria palavra de Deus diz: a tristeza matou a muitos. Se nós queremos viver uma vida mais tranquila nesta terra, precisamos entrar na escola da Virgem Maria, como diz o Papa João Paulo II, para ler o rosto de Cristo. E eu preciso ser esse profeta, esta profeta desses últimos
últimos tempos, de entrar dentro da minha casa hoje e proclamar: esta é uma casa de Nossa Senhora, e dentro desta casa o espírito de divisão, o espírito de pecado não tem mais poder. Sou eu o profeta desta casa, a mulher cheia do Espírito Santo, o homem cheio do Espírito Santo. E quanto mais eu rezar junto com Nossa Senhora, mais distante o demônio vai ficar. Ele odeia a oração que o fez perder. E por isso que a gente começa a rezar a oração do rosário, vem muito sono, muito mal-estar, muito. O rosário, ele cura a ansiedade. O rosário é comprovado cientificamente. Vocês podem ler um livro que se chama Anticâncer, onde esta pessoa ganhou o prêmio Nobel, porque ele é um médico que teve câncer. 15 anos depois, o câncer voltou. Ele queria entender por que o câncer voltou, e ele descobriu. Está muito relacionado com o espiritual, está muito relacionado também com a alimentação. Tanto é que ele coloca todos os alimentos que previnem as células cancerígenas. E está muito relacionado com o psicológico. E aí, ele fez o seguinte: ele foi fazer uma avaliação com as pessoas que rezam o rosário. E ele descobriu uma coisa maravilhosa. Isso é o lado científico. Ele descobriu que uma pessoa que reza o rosário todos os dias, ela coloca em harmonia todas as células do corpo dela. Essas pessoas vivem mais, vivem melhor e não desenvolve a doença do câncer. Se vem desenvolver, ela encara com tanta serenidade, com tanta paz, que o câncer nem permanece dentro dela. Veja, a gente não tem paciência às vezes para sentar, para conversar com o outro, para dialogar. Quando a gente senta com Nossa Senhora para falar com ela as Ave Maria, a gente vai adquirindo uma outra graça. É paciência. Paciência de olhar para o irmão, paciência de contemplar a história do outro. A gente vai adquirindo uma outra graça do amor, de amar a pessoa que nem merece ser amada, mas eu sinto vontade de amá-la, de socorrê-la, de ajudá-la. E como é maravilhoso poder chegar até as pessoas com a serenidade de Nossa Senhora, de usar da palavra de poder, e quando ela está desanimada, você dizer para ela: fica tranquila, eu vou rezar um terço por você. Nossa Senhora vai assumir a tua causa. Gente, se tem um lugar que eu amo ir, se chama México. Se tem um lugar que eu sinto um pouco do céu, se chama Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Eu fico impressionada cada vez que eu vou lá. Nessas férias desse ano eu decidi ficar lá rezando com Nossa Senhora o dia inteiro. O que mais me impressiona naquele lugar é o tanto de rosas que as famílias levam para Nossa Senhora, que não cabe no altar. Todo mundo chega para saudar a Rainha do Céu com muitas rosas. Se vê um povo pobre, mas o dinheiro para comprar aqueles vasos de flores, aqueles buquês, a coisa mais linda do mundo, de rosas para a Mãe do Céu, eu nunca vi em canto nenhum da face da terra. Aquelas pessoas no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, eu chorei muito. Eu nunca vi aquele povo andando 3 dias a pé, aqueles jovens que correm para acender a lâmpada aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe e voltar para suas casas, família inteira caminhando, que chegam lá dias a pé para poder tocar ali em Nossa Senhora pela fé.
dia e noite, aquele santuário, gente de todos os cantos do mundo, chegando no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Talvez vocês possam falar, mas é só esse dia que é cheio. Não, todo final de semana que se você estiver em Guadalupe, você vai ver o tanto de gente do México que vai rezar junto com Nossa Senhora de Guadalupe. E nós às vezes não temos o cuidado e o zelo de ter uma imagem dentro da nossa casa que a gente venera, que a gente ama. Para mim, as imagens falam muito comigo. Eu amo olhar para imagens que tem um rosto bonito, belo. Eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora de Fátima de 1 metro, e aquela imagem, ela fala comigo. E quando eu chego em casa, eu dou um beijo naquela imagem, no rosto de Nossa Senhora. A irmã, você vai beijar uma imagem? Não, a minha fé não está beijando aquela imagem, está beijando o rosto dela mesmo. Tanto é verdade, eu fui fazer uma missão de uma cidade, e quando eu entrei na casa dessa mulher, ela disse assim: você vai dormir no quarto do meu filho. E eu entrei para dormir neste quarto, e ela disse assim: irmã, reza pelo meu filho, ele precisa muito. Eu me ajoelhei, rezei um terço e disse para Nossa Senhora: cuide desse menino, cuide do filho desta mulher. Fui dormir. 4 horas da manhã eu acordei com uma luz, parecia que alguém acendeu a luz do quarto. Eu acordei com aquela luz. Quando eu olho, nunca esqueço disso, gente. Eu abri os olhos, quando eu olhei, Nossa Senhora estava do meu lado sorrindo, e ela pegou e me deu um beijo aqui no meu rosto. Meus amados, eu acordei. Eu digo para vocês, foi o melhor presente que ela podia me dar. Porque, como diz Santa Bernadette, eu não vejo a hora de chegar no céu para ganhar esse beijo de novo. Fiquei uma semana que eu não queria lavar o rosto. Porque vocês não sabem o que é receber um beijo de Nossa Senhora. Ou alguém já recebeu? Pensa para ela. Pensa para ela, diga para ela: mãe, eu também quero um beijo teu. E aí, a hora que eu recebi aquele beijo, eu fiquei pensando: meu Deus, que graça de Deus que eu recebi hoje. Nossa Senhora entrou naquele quarto e ela me beijou, e ela estava feliz comigo. E eu saí. Aí o Espírito Santo me fez lembrar o seguinte: sabe por que ela te deu um beijo no rosto? Porque todos os dias você beija o rosto dela. Todos os dias eu beijo o rosto de Nossa Senhora. Eu peço bênção para minha mãe antes de dormir. Porque eu amo. Porque eu amo. Como que eu queria que todo mundo amasse ela assim. Um amor que chega a arder dentro de mim. E esta mãe, o pedido dela é só esse: reza o rosário. Faça, filho, penitência, jejum, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores. É tudo que eu lhe peço. Por que é tão difícil entrar na cabeça das pessoas que nós temos uma mãe que ama muito os seus filhos e que quer dar o melhor para os seus filhos? E Jesus pediu isso, foi o único pedido que ele fez antes de morrer: leve a minha mãe para a tua casa. Tem muita casa sem mãe. Por isso está essa desordem. A nossa casa do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida, está chegando o dia dela. Esta casa que se chama Brasil, ela tem uma mãe, e por isso esta mãe, dia e noite, intercede por nós. Meus filhos, nós não estamos podendo viver mais um tempo de desobediência a esta mãe. Tem muitos filhos fora de casa que a mãe está esperando voltar. Muitos filhos
que ainda não voltou. Eu quero que você hoje entenda. Se você rezar o teu rosário todo dia, você que é empresário, coloque isso dentro de você. Você que tem uma empresa, começa a rezar um rosário dentro da tua empresa, ou um terço. Eu me lembro de um empresário que estava falindo, não tinha trabalho. Eu entrei na empresa dele, eu disse: eu vou lançar um desafio para você. Você e as pessoas que trabalham aqui no escritório, teu gerente. E o desafio é: eu sei que é muito difícil vocês rezar um rosário por dia aqui, mas vamos entregar essa empresa nas mãos de quem pode ajudar vocês. E eu disse para eles: vocês sabem dos 54 dias de terço, que para mim é um ato de amor de Nossa Senhora. Já que não consegue rezar um rosário num dia, vamos rezar em 3. No tempo antigo era 3 terços, agora é 4. Mas eu lancei esse desafio para eles. Vamos rezar 3 terços. Os primeiros 27 dias você vai pedir o que você quer para essa empresa. E os últimos 27 dias você vai agradecer a Virgem Maria por tudo o que ela já assumiu diante do filho dela, que são as suas dificuldades, e pela certeza que ela vai devolver a paz para esta empresa. Eles combinaram de rezar meio-dia, a hora do almoço. O primeiro dia você vai meditar o terço gozoso, o segundo dia o terço doloroso, e o terceiro dia o glorioso. Então, quando termina o glorioso, começa de novo: gozoso, terço doloroso e terço glorioso. E o da luz a gente não inclui, porque foi assim que Nossa Senhora ensinou. 54 dias de terço. Meus amados, quando eles terminaram os 54 dias, esse empresário prosperou tanto, e prospera até hoje, porque eles nunca mais pararam de fazer o terço, que se reza em 20 minutos, que ele comprou uma outra empresa. Os lugares que eu tenho passado, que os empresários é fiel a 1/3 pelo menos dentro da empresa, a 1/3 pelo menos dentro de casa, eu digo para vocês, não falta o que é necessário, não falta a graça de Deus. Convido você a pegar a tua arma agora, o teu terço. Eu quero pedir para o ministério cantar uma música. E eu quero que você hoje, filho, segurando esta arma, eu quero dizer para você a mensagem de Fátima. Alimenta também o compromisso profético, que o mundo presente faça as injustiças e a todos os fenômenos de exclusão, qualquer que seja a sua raiz. O acontecimento de Fátima vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente para rezar pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo. Por isso, se nós queremos ter uma casa cheia de paz, rezemos o Santo Rosário, ou esforcemos pelo menos para rezar 1/3 todo dia. Mas eu particularmente digo para vocês, 1/3 é pouco. Quem quer realmente experimentar de verdade os maiores milagres em vida, seja fiel a este rosário. A tua vida, ela fica em ordem. Tudo que você faz, eu sempre digo que na minha vida existe muitos mimos do céu. Eu não tenho dúvida que é a minha fidelidade ao meu rosário. Não tenho, porque Deus me dá a graça de fazer tantas viagens. Gente, eu estou viajando
já perdi a dimensão. Só nesta semana, nesses últimos dias de Rondonópolis, Cuiabá, Nova Mutum, Imperatriz do Maranhão. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em Goiânia, depois estou em Campo Verde, Mato Grosso, depois sábado e domingo, Primavera do Leste, Mato Grosso, depois vou estar em Campo Grande, tudo um lugar longe do outro. Depois vou estar lá na terça-feira em Marília, quarta-feira em Assis, quarta-feira em Prudente, quinta-feira em Assis, sexta, sábado e domingo em Maringá com o Frei Josué. Segunda vai ter Raléu também em Maringá. Segunda eu estou em casa, segunda e terça, porque na quarta eu viajo para os Estados Unidos, volto no final do mês. Humanamente falando, eu digo para vocês, seria impossível manter uma vida saudável diante de tudo que eu faço. Sabe o que me dá esta força? Se chama rosário. O dia que eu estou mais cansado é o dia que eu tenho que rezar mais. Esses dias que eu estou muito cansada fisicamente foram os dias que eu rezei de 10 a 12 terços para me manter de pé. Como, irmã? Disciplinando o tempo. Entre dormir e rezar, eu prefiro rezar. O que você tem preferido? Porque rezando eu me torno uma mulher forte, firme, cheia de saúde. Nem sempre dormindo eu posso adquirir tudo o que vem do céu. Pega o teu terço na mão agora, filho. Olhe para esse terço como uma menininha que teve um retiro, que ela falou assim: meu sonho era ganhar o terço das mãos da irmã Zé. Aí ela chegou para mim, eu peguei o meu terço, dei nas mãos dela. Aí ela olhou para mim e disse assim: irmã Zélia, hoje você realizou um sonho da minha vida. Carregou o terço, e como diz o Padre Pio, quando a gente dá um terço para alguém, a gente está dando um tesouro. É um tesouro. O terço, gente, ele me ajuda a escutar a voz de Deus. Eu escuto. É incrível como Deus fala comigo. E quando ainda está muito escuro uma decisão, é sinal que eu preciso rezar mais terço. E eu louvo a Deus, porque a equipe que trabalha comigo é tudo gente que reza demais. A Luciana, que é minha intercessora, ela reza 1000 Ave Maria todos os dias, todos os dias. Faz 3 anos que ela é fiel a 1000 Ave Maria. Mas quem conhece a Luciana, olha para ela, ela transcende a graça. A serenidade de Deus. Então, essa menininha levou o terço, colocou na parede do quarto dela. Aí disse que um dia, ela olhando para o terço, aí ela, esta própria menina, uma criança, ela falou assim: o Espírito Santo falou comigo, irmã. Eu falei: é? Eu falei: irmã do céu. Eu olhei para o terço, o Espírito Santo falou assim: a dona desse terço nunca me deixou de estar assim, pendurado. Ela rezava um rosário todos os dias. Aí ela falou assim: irmã, você acredita que eu fiquei com vergonha de Deus? Catei o terço, uma menininha. Desde esse dia eu comecei a rezar o rosário todo dia, porque o Senhor me falou. A dona desse terço não deixava o terço pendurado, usava. Olha que lindo. Olha quanta beleza existe da força de Deus. Então segura a tua arma, já que você não trouxe a Bíblia. Segura a tua arma bem forte. Vamos ficar de pé. Vamos cantar.